Todos nós sabemos que um site lento é um site morto. Cada segundo de carregamento a mais é uma conversão e dinheiro que se perde, que perdemos. O Ruben é programador full stack, especialista em performance WordPress, com mais de 10 anos de experiência. Não parece que é uma carinha. E vai dar-nos um guia prático de performance para 2026. Vamos falar de Core Web Vitals, otimização de servidor, caching inteligente e todas as técnicas que vão fazer a diferença para já e para o ano que vem. Numa sessão que vale ouro para gestores de lojas online. Da organização do Meetup de Faro, diretamente para o WordPress Day for E-Commerce no Porto, Ruben Martins. Obrigado. Muito bem. Como o Marco disse, sou o Ruben Martins. Já trabalho nisto há uns aninhos, apesar de ter feito a barba para ser mais nova, mas pronto. Acho que é isso de leva. O que é que a gente vai cobrir aqui hoje? Qual é a intenção de hoje? Hoje é vocês ficarem com conhecimento se já não o têm, ou aprofundarem aquele que têm, cobrindo desde o princípio, no nível do servidor, passando por tudo e mais alguma coisa, até mesmo ao template, WordPress, de princípio a fim. E a intenção é vocês conseguirem amanhã, ou segunda-feira, se amanhã não quiserem trabalhar, aplicarem no vosso site, ou do clientes, ou do que for. Portanto, vamos cobrir tudo desde porque é que interessa. Se não vos interessa, se calhar ao final desta sessão já vos interessa, a nível performance. Como medir a parte do alojamento, optimizações, caching. Como o Marco disse, vamos passar por tudo. Okay? Vamos lá. Porque é que importa, a performance importa? Portanto, temos aqui alguns dados, alguns indicadores. Ou seja, a nível de comportamento, ninguém gosta de sites lentos, certo? Acredito que aqui ninguém na sala, ninguém gosta dos seus ou que visita. Portanto, temos aqui vários impactos, depois vocês podem ver isso mais tarde, mas são vários indicadores que devem ter em consideração. Qual é o objetivo aqui? Isto aqui falta-me aqui riscar aqui a parte dos 2 segundos. O objetivo de hoje é a gente tentar chegar a 1 segundo de carregamento das páginas. Vamos ver se a gente conseguimos. Como é que vamos medir? Dou aqui algumas ferramentas do que é que podem utilizar para tomar essa medição como base. Ou seja, aqui vamos definir uma base e depois tentar melhorar para, no fim, essa mesma base, pronto, estar optimizada. Portanto, a nível de Core Web Vitals, o que é que eles dizem para fazer? O LCP estar abaixo dos 2.5 segundos, o INP abaixo dos 200 milissegundos e o CLS abaixo do 0.1. O que é que isto diz? Quer dizer que tentar atingir o verde a nível de Core Web Vitals. Pronto. Depois, algumas ferramentas do que é que podem utilizar. De forma gratuita, tem a parte do PageSpeed Insights, tem o Lighthouse e o Web Page Test. Existem umas outras, como o GTmetrix, SpeedCurve, New Relic, e dou aqui também alguns 2 plugins que não só especificamente para medir, este aqui sim, ou seja, ajuda a medir-vos, nível de Query Monitor, que já vamos depois aprofundar mais, mas também o Pref Matters, que depois vai-vos ajudar a fazer alguns tweaks, ok? Portanto, começando pela base. Eu acredito que se não tivermos, se não tivermos um bom alojamento e não tivermos um servidor optimizado, por mais que o WordPress esteja optimizado, se o alojamento não conseguir suportar, vai abaixo. Portanto, qual é a intenção? Existem aqui vários tipos de alojamento, como já foi explicado aqui em outras sessões. Existe desde o alojamento partilhado, VPS, Cloud e o WordPress gerido. Estamos numa conferência de e-commerce, portanto, como já foi dito aqui, o que a gente recomenda, se calhar, saltarem do alojamento partilhado principalmente, já faturam. Portanto, irem pelo menos para uma VPS, uma Cloud, ou até mesmo para um WordPress gerido, caso não tenham nenhum conhecimento técnico e não se queiram chatear, digamos assim, a nível de updates, plugins e tudo mais. Portanto, também há vários serviços contratados que vocês simplesmente fazem um handoff e eles tratam de tudo, basicamente. Especificações. Se não tem a parte técnica... Não sei se aqui a grande maioria são mais técnicos. Quem é que é aqui developer? Quem é que é técnico? Ok, grande maioria. Diria que os outros são clientes, digamos assim, têm as suas próprias lojas online, ou têm clientes, ou curiosos. Excelente. Pronto. Portanto, dá para todos. Excelente. Exato, pronto. Qual é a intenção aqui? Se vocês não sabem o que é que isto significa, enviem para o vosso alojamento para tentarem ter isto, pelo menos, como recomendação. Isto é uma recomendação, vale do que vale. Isto varia de caso para caso, mas pelo menos, mesmo a nível do WordPress, eu recomendo o mesmo. PHP 8.3 ou superior, é muito mais rápido que o PHP 7. MariaDB 10.6 ou superior, ou então mesmo MySQL 8 ou superior. Mínimo recomendado, pelo menos para uma loja online a começar, isto depois, claro, escala, pelo menos 2 GB de RAM, pelo menos, e 2 CPUs, no mínimo.
Depois existem aqui várias variações. Temos desde Light Speed, ou seja, muito mais rápido. Depois também as configurações podem aqui ajudar ou não. No Ginx, Apache com PHP FPM. Depois a nível de disco, o que é que temos? Temos desde NVMe com SSD, NVMe como primeira opção, claro, SSD ou HDD. E pronto, depois passamos pela parte do HTTP3, HTTP2 e o SSL. Pronto. Isto é algo que recomendo. E pronto, se não sabem o que é, passem o vosso alojamento para garantir que tenham pelo menos isto ou melhor. A nível da optimização, a gente já vai falar um bocadinho mais em detalhe do que é, mas pelo menos já tive vários casos na nossa agência de instalarem um WordPress, o próprio alojamento e aquilo vir com default de my e some. Isso vai-vos atrasar. Portanto, quando puderem, transitem ou verifiquem e transitem para a InnoDB, é uma operação praticamente simples, façam um backup antes, claro. Isto vai ser aqui muito repetido a nível de backups. Mas o InnoDB ajuda-vos porque não vos bloqueia a tabela no Inter quando estão a pesquisas. Portanto, só por aí vão já ter algum ganho. Portanto, depois isto aqui são coisas para enviar para o vosso alojamento, se não sabem o que é que isto quer dizer. Registar-se low queries, isto é para uma situação mais de developers, ou seja, para quem é developers e que tem algum caso em que é lento, convém ativar isto a nível de servidor. Deixem só por algum tempo, só por uma questão de análise, porque vai consumir recursos e tudo mais, portanto tenham atenção. Fazer manutenção regular da base de dados, isso significa optimizar a mesma. Se não sabem, existem alguns plugins, ou então vejam mesmo com o alojamento. Ou se tiverem cPanel ou Flash, que tem o PHPMyAdmin, que ajuda-vos a fazer a optimização das tabelas. Selecionam, fazem optimizar e aquilo trata da coisa. Façam sempre um backup, ok? Isto vai se repetir. Que é uma vez não dizerem, o Ruben não disse para fazer backup, é isso? Pronto. Implementação de base de dados. A gente já vou explorar mais o que é que isto quer dizer. Depois temos o Query Monitor, como foi falado mais atrás, já lá vamos. E depois implementar uma estratégia de cache. Idealmente com Redis, se não mesmo cache T. A gente já vai entrar mais em detalhe. Isto é uns key points do que é que a gente vai falar. Como é que fazem indexação e limpeza? Tanto para developers como para curiosos. Portanto, o que é que significa a indexação? A indexação é para ter um acesso rápido à informação a nível da base de dados. O que é que vocês podem utilizar? Existe um plugin chamado IndexWP MySQL for Speed. É um nome comprido. Mas isto quando isto for partilhado, estes links todos dão para os próprios links. Portanto, não se preocupem. Portanto, instalam isto e lá tem vários tipos de substituir o default da indexação do próprio WordPress por indexações mais optimizadas. Okay? Como limpar? O que é que isto quer dizer, limpar? Nós, quando estamos a trabalhar num site e mexemos numa página, fazemos uma atualização, qualquer coisa, aquilo está a criar uma revision, desculpem. Que é o quê? Que é uma variação para vocês conseguirem ter a funcionalidade de voltarem atrás caso se enganem, certo? Que é muito, muito bom, claro, perfeito. Só que isto, ao longo do tempo, isto vai acumulando. Portanto, toda a base do WordPress em si, o e-commerce já começa, em algumas áreas, a nível das encomendas, a ter as suas próprias tabelas, mas todo o ambiente do WordPress trabalha na tabela de posts e post meta. E isto tudo escala de uma forma... Foi feito para escalar, correto, mas também tem os seus downsides. No sentido em que, com este plugin do WP Optimize, existem outros, claro, conseguem fazer a revisão dos posts, ou seja, meterem um limite, por exemplo, ou até mesmo apagarem, fazerem a limpeza disso, verem quanto é que é. Se experimentarem montar, vão ficar, se calhar, surpresos com a quantidade de informação que lá está, que não há necessidade, por exemplo. Portanto, também ajuda a eliminar posts que estejam no lixo, caso o queiram, caso não estejam lá de forma propositada ou temporária. Post-meta órfãos, isto é o quê? Isto é quando apagam um plugin e aquilo deixa lá certos post-meta que já não estão a ser utilizados, por exemplo. Portanto, ajuda-vos isto. E até mesmo a optimizar as tabelas, meter lá uma funçãozinha, se não tiverem à vontade com o PHPMyAdmin, ele tem lá um botãozinho e diz optimizar tabelas. Clicam e ele trata. Como simplificar? Isto aqui também tem configurações a nível de definir quantas revisões é que vocês querem, porque por default aquilo está ilimitado, portanto vai fazendo revisões infinitas, portanto vai enchendo. Vocês com este plugin podem definir, se não, se tiverem à vontade, no WP Config basta adicionarem esta linha. Aqui define, por default, neste caso, 5 revisões, portanto, a sexta vai jogando fora, digamos assim. Portanto, no limite tem sempre 5. Portanto, ajuda-vos a ter um controle mais refinado e não terem que estar sempre lá a ir limpar. Ok, entrando dentro do WP Config. Se estiver muito rápido, digam-me, mas isto temos várias coisas para cobrir e eu gostava de cobrir. Está bom? Pronto. Também está a ser gravado, depois podem meter em slow motion e vão vendo. Sim, slow. Pronto. WP Config. A grande maioria da sala acredito que conheça, certo? Pronto, perfeito. Algumas configurações.
Isto aqui, pois, claro, varia com o vosso alojamento, com o vosso site, com muitos fatores, ok? Aqui só para os curiosos podem experimentar, mas convém ver com alguém que... Pronto, é só voltar atrás. No WP Config é só voltar ao que tinha e pronto, à partida não reverte, fica bom. O que é que isto define? Por default, o WordPress define um limite de utilização de memória por processo para instalações únicas de 40 MB de RAM e 64 para um multisite. Isto aqui em lojas online facilmente a escala, se vocês têm vários plugins. Só o próprio e-commerce já recomenda ali algo mais. Portanto, quando vocês começam a meter page builders e tudo mais, aquilo facilmente rebenta. Portanto, aqui podem ajustar conforme a vossa necessidade. O que é que isto significa? WP Memory Limit, isto é o que o WordPress, para além do que o PHP está definido, também o WordPress tem um certo limite daquilo que aloca, pronto. Portanto, na primeira linha definem para o front-end, ou de forma geral, e na segunda linha podem definir um limite superior para o back-end. Porquê? Porque o back-end vocês podem estar a fazer operações melhores, podem estar a fazer uma importação, podem estar a mexer, que geralmente precisa sempre mais do que o front-end. É isto. Para título de curiosos, esta situação, por exemplo, isto se vocês querem ir ao extremo, tem aqui uma opção que é, vocês quando lançam um site, depois de estar em produção, raramente ou talvez nunca mais vão mudar o domínio, certo? Portanto, isto está sempre, em cada pedido, está a fazer um query, apesar de ser muito rápido, atenção, está a fazer uma query à base de dados. Vocês, se quiserem, podem chegar ao wp-config e definir estas duas linhas que fica estático e retiram duas queries do englobar, claro, de todas, apesar de ser muito rápido, mas pronto, é só uma curiosidade. Entrando dentro do... Continuando no WP Options. Quem é que sabe o que é autoload? Pouca gente? Digo? Ok, muito pouca gente. Excelente, perfeito. O que é o autoload? O autoload é uma solução para vocês, a nível de base de dados, terem algum tipo de configurações de uma settings de um plugin, de uma page builder, pode ser de várias coisas, que é settings na base de dados que são disponíveis em cada carregamento da página. O que é que isso prefaz? Prefaz que com o crescer e com a permissiva dos próprios ambiente de plugins, vocês, à medida que vão lançando plugins, às vezes até mesmo metendo, vão lá deixando o historial de configurações. Primeiro, esse é o grande problema, portanto, em cada carregamento de página, tanto front-end como back-end, está a trazer essa informação toda. O próprio WordPress tem vindo a trabalhar nisto para criar uma limitação e tentar ajudar de forma automática os business owners e tudo mais a refletir sobre isto e a tentar automatizar aquilo que não faz sentido. Se for uma coisa muito grande, ele corta. Pronto. Como é que vamos resolver isto? Com este plugin, criado pelo fundador do Yoast, que é o AAA Option Optimizer, o que é que isto vai fazer? Vai criar uma camada em que vai registrar tudo aquilo que está a ser puxado e utilizado ou não. Ok? Portanto, vais fazer um log daquilo que está a ser utilizado ou não e depois dá-vos um comparativo de, ok, vocês têm 1000 registros no Options, só 200 é que estão a ser utilizados. Querem desativar? Quando digo desativar, pode ser eliminar mesmo, caso seja de um plugin que se o reconheçam, mas cuidado ao eliminar, portanto podem estar a estragar alguma coisa. A maneira mais segura é vocês chegarem lá, verem se não for muito utilizado, podem simplesmente, para não fazer o autoload, fazerem autoload no, por exemplo, e isso aí está lá a informação, caso seja preciso, portanto não vai quebrar. A nível de informação, se for preciso, o WordPress trata de ir lá buscar, mas pelo menos não está a ser esse bulk em todos os loads. Porquê este nome? Só uma título de curiosidade. AAA, porquê? Porque isto é o primeiro, este nome foi propositado para, a nível de carregamento de plugins, funciona por forma alfabética. Uma coisa muito engraçada. Portanto, o AAA é para garantir que é o primeiro a arrancar antes de tudo o resto. Que é para quê? Arranca aquele e depois todos os outros vai criando logo. Pronto. Então, pronto. Portanto, sim. Tratem de monitorizar e optimizar. Aquilo depois tem um painel. Vocês podem navegar pelo site ou deixarem uns quantos dias a correr e depois analisar. Ok. WP Cron e o Schedule Actions. O que é que isto é? Isto é uma maneira de o WordPress arranjou de vocês, em qualquer alojamento, porque dado a dimensão do WordPress, podem instalar até no Raspberry Pi, não interessa, pode não ter em lado nenhum. Portanto, isto é uma maneira que eles arranjaram de correr algumas tarefas repetitivas, como enviar lembretes, enviar notificações da loja, tudo isso, para garantir que isto funcione em todo lado, só que tem um downside, quando não sei em português, mas também acho que não interessa. Pronto. E então, o que é que isto faz? Em cada carregamento da página, o WordPress vai verificar se tem alguma tarefa pendente por correr, certo?
Ao fazer isso, vocês estão a dar esse trabalho excedente ao visitante do site para ocorrer. 2 problemas disso é que se tiverem poucas visitas, uma notificação que devia ter sido às 9 da manhã, se calhar só sai ao meio-dia, quando aparece lá alguém no site. Portanto, está dependente de ter movimento. E para aqueles que têm muito movimento, está sempre a fazer esses pedidos e a verificar se existe alguma coisa por mandar. Como é que se soluciona? Com a WP, no WP Config, vocês têm lá uma linhazinha que é o Disable WP Cron. O que é que isto vai fazer? Vai parar de fazer aquilo. Como é que a gente põe a ativar? Temos que montar num servidor. Temos aqui 2 opções. Pode ser no cPanel, pode ser no Plesk, ou até mesmo pedirem ao vosso alojamento para o fazer. Eles, hoje em dia também já lá no... Existe o painel do WP Toolkit, tem lá uma coisa que é Takeover WP Cron. Vocês clicarem, ele trata disto sozinho. Pronto. Portanto, sim, isto aqui o que é que previne? Previne que seja garantido que é corrido na hora certa. Se vocês meterem ali a cada 5 minutos, portanto, no máximo tem ali uma discrepância de 5 minutos. Podem reduzir ou aumentar, depois dependendo da capacidade do vosso servidor, claro. Mas garanto que está sempre a correr e nunca falha nada a nível de optimização, de notificações, de descida de stock, notificações, qualquer coisa que seja. Um último descobrimento. Isto agora é uma coisa recente. No WordPress 6.9 de dezembro, isto vai ser melhorado. Aquele tal problema. Porquê? Porque antigamente era corrido no init. O que é que isto quer dizer? Que é no início do site ele carregava para ver se tem alguma coisa. Mas isto vai ser mudado para o shutdown, portanto, quando a página acaba de carregar, é que eles vão correr. Portanto, já vai ajudar um bocado. No entanto, continua com o mesmo problema. Se vocês não tiverem visitas suficientes, o WP Cron não vai correr até alguém chegar ao site. Portanto, ainda a mesma continua a ser válido, ok? Muito bem. Artbeat API. Eu vou correr aqui várias ferramentas, mas acho que é tudo muito relevante e que afeta diretamente a performance. Se vocês fizerem isto, vocês vão ver uma grande redução. O Artbeat API é aquilo que vos permite, se vocês já repararam, por exemplo, quando estão a editar um post, e se tiverem múltiplas pessoas, claro, no back-office, a ver que aquele post está a ser editado por alguém. É uma das coisas que faz. Que é está sempre a verificar, por default, entre 15 a 60 segundos, dependendo da disponibilidade do servidor, mas geralmente a cada 15 segundos está a fazer um pedido ao servidor a verificar se aquele post onde é que está a ser editado, quer seja front-end ou back-end, ok? Entre outras funcionalidades, ok? Qual é que... Ou seja, faz desde notificações, atualizações, faz um pouco tudo o que é que temos. Só que existem alojamentos, hoje em dia já não tanto, mas já existem ainda vários que têm um limite, um cap de utilização de CPU. E isto é uma coisa que está sempre a correr. Ou seja, às vezes basta ter uma pessoa no back-office, sem estar a fazer nada. Aquilo está sempre lá a bater. Portanto, basta isso. Como é que soluciona-se? Podem fazer pelo menos pelo functions.php do vosso child team. Nunca utilizam um template diretamente e comecem a modificar o template, porque no próximo update vai arrebentar. Vão perder, não vai arrebentar. Portanto, se vocês tiverem um child team, podem implementar aquela linha. Aquilo ali passa, basicamente, o que passa é de 15 segundos para 120. Não vale a pena meterem mais porque ele vai cortar. Ele tem um cap nos 120. 120 já vos dá 2 minutos. Portanto, agora vocês ajustam à vossa necessidade, claro. Pronto. Se não tiverem à vontade, aquilo também pode ser introduzido tanto no PHP como num Code Snippets, por exemplo, um outro plugin que já vamos falar a seguir na próxima talk. Artbeat Control. Também existe um plugin, pronto, que basta instalar e vocês lá têm um slider. Conseguem definir tanto para o back-end, front-end, como para o editor o tempo de... Conseguem mais fazer um fine-tune, digamos assim. Pronto. Isto aqui... Exato, desculpem. Isto aqui também faz com funcionalidade da parte do autosave. Aquela situação em que está sempre a fazer um autosave. Portanto, vai-vos ajudar. Ok? Portanto, alguma questão até agora? Só assim? Está rápido? Está bom? Pronto, vamos a caching. Portanto, já cobrimos a parte de alojamento. Tivemos a falar de algumas de core functionalities do WordPress em si, que vocês podem afinar. Ok? Vamos passar agora a caching. O que é que acontece quando um cliente tenta aceder a um site? Primeiro, por ordem sequencial, vai tentar ver se isso já existe. Vocês já visitaram no site no passado, recentemente, vai ver se existe no cache do browser, certo? Depois, se não, vai ao CDN, se vocês já tiverem, claro. Page Cache, Object Cache e Database Cache. A gente vai cobrir... Oi? Não é preciso partir o computador e o apontador. Mas pronto. A gente vai cobrir cada uma das áreas. Temos aqui alguns plugins que vão nos ajudar nisso. E eu já vou entrar depois um bocadinho mais em detalhe de cada um deles. Mas tem tantas versões gratuitas como pagas. Okay? Isto são apenas alguns, já há dezenas deles. Okay? Portanto, Browser Caching e CDN. O que é o Browser Caching? Browser Caching é aquilo que define e vos ajuda a que vocês guardem uma versão dos vossos assets, ou seja, a nível de CSS, imagens ou fontes mesmo,
no lado do browser, ou seja, no lado do cliente, ou seja, mesmo no destino. Isto aqui, pois aqui varia. Como é que vocês afinam? Com um daqueles plugins conseguem afinar quanto tempo é que fica uma versão lá disponível. Pois vocês conseguem invalidar dependendo de fazer o purge cache e tudo mais. Mas isto pelo menos dá-vos a garantia que no browser já estávamos a fazer caching disto. Portanto, não está a chegar nunca ao servidor. Isto é tudo sobre redução de carga de servidor e o tempo mais rápido que o cliente consiga ver um site e chegar, certo? Depois, a nível de CDN, se não têm, eu recomendo vivamente a terem, não só pela performance, mas também a nível de segurança, entre outros fatores, mas só por esses dois já vale bem a pena. Pode ser um Cloudflare, pode ser um KCDN, existem vários, tanto grátis como pagos. Reduz a carga de servidor, porquê? Porque é uma vertente de terem o vosso cache no Edge, ou seja, mais próximo dos vossos clientes, e se vocês estiverem a trabalhar para fora de Portugal, ainda mais relevante é, claro. E mesmo que não estejam, é mais uma linha de garantia que vos ajuda a proteger, não só a nível de performance, mas a nível de segurança. Proteção contra a DDoS e até podem ter imagem no The Edge. Ou seja, por exemplo, o Cloudflare, entre outros, podem fazer optimização dependendo do tipo de dispositivo, que já vou dar uma dica depois no fim, ele serve a melhor imagem disponível. Porque mesmo que vocês façam optimização de imagens, se a pessoa tiver num tablet XPTO, que agora cada vez há mais dimensões de ecrãs, isto nunca mais acaba, é double fold, é triple fold, aquilo nunca mais acaba, então a gente nunca vai ter imagens suficientes para servir toda a gente. Então no The Edge eles fazem a otimização e servem a melhor imagem possível. Ok. Próximo, ou seja, já passamos pelo browser caching, CDN. Se nenhum destes tiver aquilo que precisamos, que o cliente está a pedir, ou seja, para chegar ao site, vamos bater no page cache. No page cache, podes ajudar a fazer uma compressão do parte do HTML, ou seja, todo o código de forma estática. Isto, claro, em lojas online varia, mas já vamos falar sobre isso um bocadinho. Mas permite-vos vocês fazerem cache daquilo que seja estático. Depois existe, claro, o fragment caching, podemos entrar por aí, temos aqui muitas horas para falar disso. Mas pronto, aqui o que é que faz? Quando entra, vê que já existe uma cache do site em HTML já compilado, nem sequer chega ao PHP. Portanto, liberta-vos para a pessoa que está a fazer um checkout, a pessoa que está a fazer uma compra, liberta-vos para isso, liberta-vos o servidor para servir essas pessoas, ok? Portanto, é uma questão de separar. Portanto, é ideal para conteúdo estático ou semi-estático e pronto, ajuda a ter uma resposta mais rápida. Temos ali alguns exemplos de plugins. De seguida, Object Caching. O que é que nos ajuda? Ajuda a que aqueles pedidos que vão fazer à base de dados, mesmo que sejam dinâmicos, batam, por exemplo, no Redis, e isso ajuda-vos a libertar, mais uma vez, a base de dados. Portanto, tudo o que é mais conteúdos estáticos, o Object Caching também vai tratar dessa vertente, faz a própria invalidação e tudo mais. Se não tiverem conhecimentos, falem com o vosso alojamento para configurar ou terem um serviço externo para o fazer. Database Cache. Aqui, muitas das vezes, pode não ser utilizado. Às vezes, não há necessidade. Se o Object Caching estiver bem, não precisam de fazer isto, mas podem experimentar. E é tudo uma questão de verem o vosso tipo de loja ou site. De experimentarem. Têm que experimentar. Porque isto... Há um conjunto enorme de plugins, um conjunto enorme de ecossistema que varia muito. Isto não é um chapa 5, digamos assim. É as bases para vocês pegarem e adaptarem. Gestão de assets. O que é que são os assets? Tudo o que é, para além da HTML, CSS, JavaScript, mas também imagens, por exemplo. Ou seja, o que é que os permite? Permite-vos, com minificação e concatenação, conseguem minificar, ou seja, para além de gerar um HTML já cachado, vocês conseguem minificá-lo e torná-lo mais pequenino. Tudo o que é bytes que consigam salvar para os clientes, muito mais rápido conseguem servir, muitos mais clientes conseguem servir ao mesmo tempo. Portanto, as vantagens é tamanho menores, menos pedidos de HTTP e tempo carregado melhorado. Pronto. E depois aqui, só atenção, cuidado com a minificação e concatenação de JavaScript e CSS, especialmente o JS, porque pode-vos quebrar funcionalidades. Portanto, se forem experimentar isto, configurem, mas testem. Várias vezes, mesmo em incógnito e tudo mais, testem. Porque às vezes vocês têm browser cache, estão a ver bem, mas o vosso cliente não está. Portanto, muita atenção, ok? Portanto, imagens, exatamente. Imagens, estamos bem de tempo? Olá, ok, vamos acelerar. Mais ainda. Optimização de imagens. As imagens devem ser comprimidas, se não, quando já estão dentro do WordPress, se vocês já têm uma grande mídia, pronto, há plugins para o ajudar, mas idealmente conseguem no fazer anteriormente. Tanto redimensionar para as imagens, vocês não precisam fazer upload de uma imagem de 4000 pixels, estão a vender um produto e a vossa loja só mostra 600 pixels, não há necessidade. Portanto, ajustem à vossa realidade, ok? Portanto, convertam. Idealmente, devem utilizar estas duas vertentes.
Há já vários plugins que estão aqui. Portanto, vocês podem fazer uploads em JPEG ou PNG, dependendo do que é que quiserem. E depois há plugins que ajudam-vos a converter isto para deixar um fallback para o JPEG, que é para aqueles browsers que não suportam, ou que são muito antigos, ou sabe-se lá porquê, não suportam, continuam a conseguir servir e o cliente não fica a ver um buraco em branco. Portanto, mas ajuda-vos bastante, porque vai-vos dar aproximadamente 50% de redução e 30%, e o suporte em browser já é muito, muito grande mesmo. Todos os key players já suportam. Portanto, é só um win-win. Tenham só atenção, ao fazerem isto, o vosso espaço de servidor ocupado vai crescer um bocadinho. Mas a nível de performance, vai-vos ajudar por outro lado. Portanto, tenham só atenção a isso. Porque vai-vos duplicar as imagens daquelas que já têm, por estas vertentes também. Sim. Exatamente. Mas mesmo façam, por exemplo, para deixar um fallback para JPEG, por exemplo, convém ter lá as duas variantes. Porque se tiver um browser, portanto, para além de terem já o JPEG, já todas as variantes que existem, mais algumas, vão ter mais umas quantas variações. Portanto, vai crescer um bocadinho, mas a nível de performance vai ajudar bastante. Okay? Pref Matters. Isto é uma coisa já adicionada mais para o fim, mas é um plugin mesmo para os curiosos ou para entendidos. Dá um tweak mais preciso sobre o que é possível optimizar, porque varia muito de plugin, template e tudo mais. Portanto, é um plugin pago, no entanto, mas é muito interessante porque dá-vos um fine-tuning muito bom e com a interface simples, vocês conseguem tweak, tirar, meter e optimizar. Portanto, se tiverem interesse, experimentem a verificar. Temas e page builders. Estou só a ver o tempo. Pronto. Temas e page builders. Porquê temas e page builders? Eu não quero entrar muito em detalhes, está uma grande batalha aqui disto, mas se vocês não tiverem atenção a isso, tudo aquilo que fizemos até agora pode não ajudar. Pronto. Mas, claro, existem soluções. Há templates muito pesados. Porquê? Porque tudo o que fizemos até agora, depois já há templates, vocês ainda têm alguns settings próprios de templates, que eles dizem que são rápidos, e vocês têm lá uns quantos ticks. Agora varia template para template, e pode ou não ser benéfico. E pode ou não colidir com aquilo que fizeram aqui com os plugins. Portanto, cuidado. O que é que recomendo? Se vocês têm uma loja online, se vocês vendem muito, se vocês têm muitas visitas, vocês devem investir em algo assim. Investir no sentido de tempo, ou arranjar uma pessoa para o fazer, mas implementar algo, por exemplo, como o próprio Gutenberg, com um template muito lightweight, como o GeneratePress com o GenerateBlocks. É uma solução muito simples. E depois temos o Oliteam com a vertente Pro. O que é que aquilo vos faz? Isto aqui dá-vos garantias para o futuro, a nível de Gutenberg, terem blocos optimizados, ou seja, já com a nova estrutura em cima de Gutenberg, e vai-vos dar a nível de performance algo muito superior a qualquer outra oferta. Depois, mesmo aquelas pessoas que não estão tão à vontade, ou ainda não têm interesse, ou não queiram, quem ainda utiliza a Elementor, pelo menos tenham ela o Elementor e construem em cima disso, porque é uma boa base, uma base limpa, digamos assim, e funciona diretamente com o Elementor. Pronto, já existem aqui algumas optimizações que eles tentaram trabalhar, que estão a tentar melhorar o ecossistema, mas pronto, dado ao legacy code e tudo mais, tem o seu tempo, portanto, mas para onde lá chegar. Quem é que aqui sabe o que é isto? Ok. Isto é o quê? Isto é uma equipa, como o nome indica, Core Performance Team. É uma equipa que foi criada em 2021 e dedica-se a monitorizar, melhorar e promover a performance. O que é que eles fazem? Eles, através de um plugin que é um projeto, que é o Performance Lab Project, tem um plugin que é o Performance Lab, exatamente. Tem um plugin que é o quê? Basicamente eles trabalham para melhorar a performance do site. Vocês mesmo que não vejam, tal e qual como a segurança ainda há bocadinho, que é algo que não se vê, eles trabalham em soluções muito interessantes mesmo, e aqui tem algumas do que é que o plugin faz atualmente. Algumas delas já foram implementadas no próprio Core, outras serão implementadas, outras ainda estão em ambiente de testes. Eles, como têm este plugin, vocês também podem experimentar e testar. Alguns em tempo experimental, exato, estes últimos dois, por exemplo, são experimentais, mas outros já são bastante estáveis, podem experimentar. Eles servem um plugin para conseguirem, conforme o Gutenberg, tem um plugin na parte onde é que vão desenvolvendo, testando conceitos, e depois acabam por eventualmente fazer o merge para dentro do core, para testar velocidades e todos os ambientes de alojamento, porque a nível de performance existe englobar um ambiente enorme. Portanto, desde o Embed Optimizer, o Enhance Responsive Images, entre estas todas, por exemplo, agora só para mencionar aqui algumas, Modern Images, isto foi o que fez com que o WebP e o AVIF ficasse no core, aquelas duas coisas que estivemos a falar ainda há bocadinho, ok? Depois, este aqui também infelizmente foi adiado, era uma coisa muito interessante, mas basicamente dizia-vos ao browser para fazer cache quando vocês voltassem para trás. Ou seja, vocês
Vão para uma página e clicam no próprio browser para voltar para trás. Isto fazia o cache e mandava-vos instantâneo. Podem experimentar o plugin. E pronto, uma coisa muito interessante. Optimization Detective, só assim por último. As outras duas já foram implementadas, o Speculative Loading e o Performance Translation. Optimization Detective é uma coisa muito interessante porque era aquilo um bocadinho que a gente estava a falar a nível de Cloudflare, que é o quê? Que é verificar o tipo de network, o tipo de dispositivo, a dimensão da tela e servir a melhor imagem possível para aquelas condições. Mesmo que o site seja excelente, esteja num desktop, mas estiver num 3G, por exemplo, ele consegue identificar isso e servir uma imagem mais pequena para a experiência do utilizador ser melhor. Okay? Portanto, uma coisa muito interessante e acabará eventualmente por chegar. Pronto, vou acelerar. Estamos bem? 4 minutos. É lá. Ok, pronto. Também já estamos mesmo quase, acho eu. Pronto, isto foi tudo o que já foi montado, conforme a gente já falámos. Portanto, pronto. Aqui melhorias de Interactivity e API, também uma coisa muito interessante. E eu agora vou passar só para a parte do e-commerce. O que é que dentro do e-commerce, para além disto tudo, isto é aplicado a qualquer site, atenção. Não, tudo aquilo que eu disse até o momento é em qualquer site, com ou sem o e-commerce. Mas como estamos numa conferência de e-commerce, temos que incluir alguma coisa. Portanto, se não tem o HPO já ativem. Verifiquem a compatibilidade, a ver se está tudo ok, mas à partida a grande maioria já suporta. O e-commerce 949 já tem há algum tempo, mas pronto, eles fizeram várias melhorias. Isto é só para vos mostrar aquilo que tem sido a ser feito dentro do próprio e-commerce a nível de performance, ok? Isto aqui também foi agora várias melhorias. Existem agora outras diferentes agora para o futuro, mas pronto, isto são algumas das coisas que o próprio Core tem feito. E só o único takeaway é, se não têm o HPOs ativem, testem, claro, mas já ativem. Vai-vos ajudar bastante, ok? Monitorização e manutenção. Isto tudo, vocês podem, segunda-feira, começar a trabalhar, não é uma coisa que faça-se instantaneamente, digamos assim, podem começar a trabalhar e acabam na sexta-feira, imaginemos. Bom. E depois largam. Nunca mais lhe tocam. Dali a uns tempos o site começa a ficar lento outra vez. E vocês, então, mas eu fiz isto tudo, tive este tempo todo. Isto só serve, vocês terem este trabalho e esta dedicação, se continuarem a monitorizar e a manter esta optimização, ok? Portanto, aquilo tudo que falámos até agora vai-vos ajudar a ter mais controle e visibilidade, como medir e tudo mais, mas se não monitorizarem e fazerem a manutenção, o site eventualmente, se tiver muitos dias mais, por vários fatores, pode continuar a ficar lento eventualmente, ok? Portanto, vejam isto tudo e ativem vários tipos de monitorização. Não temos muito mais tempo. Pronto, só para finalizar. Como checklist, é isto que temos para fazer e temos como trabalho de casa. E depois quero que me mandem uma mensagem onde descobrirem e ver se conseguiram implementar, ver se funcionou. Se correr mal, não me digam. Mas se correr bem, podem dizer. Pronto. Não venham pedir desculpas. Pronto. Portanto, tem que ter um servidor, um alojamento optimizado, desde o PHP, a base de dados e tudo mais. Camadas de cache configuradas, CDN com regras adequadas, assets manification e optimizadas, e monitorização, e manterem isto monitorizado. Que é para vocês, no próximo WordPress Day, não me dizerem, o Ruben Fogo, isto já está lento outra vez. O que é que se passou? Mantenham a monitorização e vai correr tudo bem, eventualmente. Pronto, muito obrigado. Temos algum tempo para perguntas? Não, sim senhor. Talvez isto ia uma. ser tão fácil, tinha feito o dia todo. Até agora Desculpem a velocidade, mas não, eu acho que cobrimos todas as eu antes de áreas. irmos às perguntas tinha uma proposta, que é, na próxima talk do Ruben, fazemos aquele drinking game. Cada vez que ele disser a palavra backup, nós bebemos um shot de medronho. Esqueci-me duas quantas vezes. É trago de Monchique, não seja por isso. Porque é que achas que eu disse medronho? Isto é meta que está aqui tudo. Muito bem, muito bem. Perguntas. Quem é que quer fazer a primeira pergunta ao Ruben? Se eu não partir isto hoje. Está a ver? Mas é para fazer perguntas, não é para fazer dissertações. Está bem? Não é dissertações. Não, é só para acrescentar uma coisa, é que eu quando faço os testes de cache, normalmente quando vou ver se está tudo bem no site, faço numa janela privada, por causa da cache do próprio browser, que nem sempre é fiável. E depois outra coisa que eu costumo fazer é, em vez de estar a pôr um plugin para converterem o WebP ou AVIF, há um software que é o XN Convert, o site é o xnconvert.com, e podem usar para converter logo as imagens para a AVIF e o WebP, porque é muito melhor do que ter um plugin mais no servidor. Claro que sim, claro que sim. Só isto. Claro que sim. Só uma nota nesse ponto. Eu também acredito nisso, que devemos fazer a optimização e a conversão off-site, digamos assim. No entanto, por simplismo e por facilitismo, digamos assim, para a grande maioria, se tiver um plugin e esqueci-me de fazer a optimização, já havia tantos clientes,
Infelizmente, pegam na primeira imagem, tiram com a fotografia e aquilo vai com 8 megas e vá, tá bom. Pronto. E então, quando estamos a falar em lojas online, ainda piores, porque eles carregam 10, 20, 30 imagens por produto e passam ao próximo e segue. Pronto. Portanto, no MCP, Marcelo, temos que adicionar também uma camada de optimização das imagens quando ele cria a loja, né? Pronto. Mais perguntas, comentários, dissertações? Não? Isto é sofisticado. Eu no site da minha loja tenho neste momento 39 plugins instalados. Depois desta aplicação vou ficar com 54. Cuidado! Esta tal que não é sobre a quantidade de plugins que devemos ter ou não. Isso é outra coisa. Isso dá pano para mangas. Não, esta obviamente foi uma pergunta só para fazer uma piada, mas grande parte destes plugins que tu disseste hoje, muitos deles até são plugins que são para teres a correr e que trabalham em back-end e que não são propriamente prejudiciais, digamos assim, para o desenvolvimento do front-end, não é? Exato. E era mais no sentido de dizer que, embora seja uma carrada de plugins deles, são plugins que servem para manter ou para criar manutenção ou para alterar o estado de uma informação que está de uma forma para outra. E, portanto, ou desativar ou eventualmente não o fazê-lo porque, de facto, a maior parte deles não tem um impacto, digamos assim, na performance, não estão sempre a correr a maior parte deles, mas alguns deles têm esse pormenor, não é? Claro que sim. Sim, todos aqueles que, por exemplo, aqueles que fazem log principalmente das coisas, vocês têm que ter atenção, que ativam, fazem os testes que têm a fazer e depois eventualmente acabam por desativar, atenção. Existem outros que não têm impacto, por exemplo, o AAA, por exemplo, tem um bocadinho, porque adiciona ali uma carga para monitorizar. Tudo o que é monitorização vai-vos adicionar uma carga suplementar. Tudo o que é optimização depende muito de como é que o plugin está feito, portanto isso também varia muito. Nível de otimização de imagens, ele à partida só vai correr quando carregam as imagens, portanto só vocês é que vão fazer o trigger do mesmo. A nível de performance, eu acredito mesmo um bocadinho de espaço e recursos que traz, a nível de um Double 3 Total Cache, tudo isso, o flip side é que é vantajoso, porque adiciona a parte do cache e tudo mais. Adiciona aquele layer, é verdade, mas bem feito, todos os plugins são bons. Mais perguntas? Temos ali ao fundo. Vou partilhar o Slack? Os slides? Se me permitirem, claro, sim. Senão também, se procurarem no Meetup fora, está lá mais ou menos. Força. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Falaste bastante na questão da otimização das imagens. Eu, quando faço um website, tenho muita dificuldade com a parte do vídeo. Como carregar um vídeo. Às vezes vou por links externos do YouTube ou servidores independentes, mas tens alguma dica para carregar vídeos num website? Até porque o vídeo é um conteúdo muito usado nas redes sociais e os utilizadores gostam muito pelo dinamismo. Alguma recomendação para colocar vídeos numa loja online ou no nosso website sem ele ficar muito pesado e lento? Claro que sim. A parte dos vídeos é uma conversa interessante e uma pergunta muito interessante, porque primeiro é uma coisa que pesa, não é? Um vídeo é muito mais pesado do que uma imagem, no entanto, claro que entendo perfeitamente que adiciona dinamismo ao site e tudo mais. Dependendo de como é que o vídeo é feito, vocês conseguem sempre comprimi-lo. Existem várias outras variações, conforme para imagens tem o AVIF, o EP, mas para vídeos existem outras que podem ser mais comprimidas. Dependendo de onde é que vais utilizar o vídeo e o teu público-alvo, daquilo que vai ver, por exemplo, se é um vídeo para mostrar algo de um produto, se calhar ali 600 pixels chega, 1024, o que for, e não há necessidade de estás a meter um 4K ou um 8K um vídeo, certo? Portanto, não há necessidade. Uma dica que eu te digo é, a nível de YouTube ou outros providers, o que já faz um bocado isso, que é vocês carregam um 8K e ele, dependendo das condições de network, de dimensão do ecrã, ele vai servir ao vosso cliente final a melhor versão possível. E não vos sobrecarrega o vosso site a nível de consumo, porque consome, não só em espaço, mas também em recursos, porque está ali a alimentar e a servir aquele conteúdo dinâmico, mas o YouTube ou outros, se calhar é a melhor solução. Agora depende aqui muito. Se quiserem privacidade ou assim, depois convém ter no vosso, por exemplo. Mas isto há muito, mas podemos falar depois. Já agora, acrescento, tens soluções mais simples, por exemplo, como o Vimeo, que é melhor em termos da forma como fazes o embed no website, porque para já podes manter o vídeo privado, só permitir que seja feito embed naquele website, etc. Sim. E depois tens soluções mais avançadas com CDNs e etc. Sim. Mais perguntas, comentários, pedidos de casamento? Não? Já estou casado. Cuidado que a mulher está na sala. Ruben, obrigado, espetacular.
Epá, eu estou a tentar arranjar uma pergunta, mas não consigo, porque sinceramente Ok. não consigo. Mas vou acrescentar duas coisas, que é dos vídeos. Uma das coisas que pode ajudar muito a não carregar nem cookies, nem o script do vídeo. Ou seja, colocar só um placeholder e quando o utilizador clica que é feito o carregamento. E isso sim ajuda muito. Também. Até porque das coisas que o Lighthouse mais se queixa é do peso do script do YouTube, Do que é um preload. bocado estúpido. Não é? Depois sobre o Lighthouse, há uma das coisas que é, nós temos a mania de ir ver o teste do PageSpeed ao PageSpeed, mas aquilo é um resultado local. O PageSpeed guarda dados do lado da Google e é possível consultar por API. Sim. E esses é que contam para ranking. Sim, nós tenho ali a mencionar, existem também outras soluções de RAM, que é Real User Monitoring, que é isso mesmo. Porque quando a gente vai ao PageSpeed, aquilo faz do nosso browser, das nossas condições. Mas se o vosso site tiver movimento suficiente, o próprio Google vai fazer o cache disso e vai-vos apresentar um relatório relativamente a isso, à média do vosso tipo de utilizadores que utiliza. Claro que sim. Para além desse, existem outras soluções, existe, por exemplo, RAM Vision, existem outras soluções que vocês podem adquirir e aquilo vai-vos fazendo o monitorizamento do próprio utilizador real e não do vosso. Porque vocês geralmente têm a melhor condição possível, vocês estão numa fibra, estão em excelentes condições. Mas o vosso cliente final, se calhar, está num 4G, está num 3G, o que for. Então, pode variar muito, mas sim. Obrigado. Essa é uma pergunta? Não? Já agora, deixa-me só fazer um comentário relativamente àquele plugin que falaste, do AAA Option Optimizer, que isto é um quebra-línguas, este nome. Quem desenvolve, seja desenvolver plugins para distribuição, seja um plugin para um cliente, ou seja um tema para distribuição, ou para cliente, não faça aquilo que eu, por exemplo, fiz durante muitos anos. Eu não estou a dizer isto porque estou a dizer que faço isto bem há muito pouco tempo, que é quando vocês fazem um add option ou um update option de uma coisa que vocês necessitam no vosso plugin ou no vosso tema, pensem se aquilo vai ser carregado sempre ou vai ser carregado só quando estou numa determinada página do back-office, etc. E se for esse o caso, basta no terceiro parâmetro pôr false. E, portanto, aquela option não vai ser auto-loaded no arranque do WordPress. Portanto, além de haver uma ferramenta que permite ir alterar aquilo que o developer inicialmente fez, eu deixaria ao repto para que quem desenvolve tente resolver isso logo à partida, não é? Claro que e não sim, carrega a option, a não ser que ela seja necessária. Sim, isto é muito dependendo, isto tem um pano para mangas no sentido de como é que se desenvolve um template, como é que se desenvolve um plugin, portanto, existem plugins bons e outros menos bons, pronto, mas todos os plugins são válidos. E claro, depende muito do tempo de desenvolvimento, como é que foi montado, mas isto dá-vos o controle a vocês, independentemente do plugin que utilizam, seja no repositório do .org, seja em outro, seja comprado, dá-vos a vocês o controle de como optimizá-lo, caso o developer não tenha feito. Muito bem, obrigado, Ruben. Obrigado, eu.